Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Boa noite, pessoal. Estão entrando aí já. Boa noite, boa noite. Acho que a irmã do Galo entrou. Acho que eu vi ela ali no início. Estamos aqui para o culto de número 51 do Evangelho de Jesus no Lar. Boa noite, boa noite. Gente, vocês que estão entrando, se vocês puderem, como a gente sempre pede, dar um retorno aí no nosso áudio, a gente agradece muito. Boa noite. Ó, o Cícero, acabei de ver o Cícero ali. Olá, E Cícero. aí, Cícero? Som ótimo. Maravilha, gente. Então podemos A gente começar. pode começar. Nós estamos iniciando o culto de número 51. A gente, para quem está chegando hoje, está passando pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, na dinâmica sequencial, com muita simplicidade, trazendo apenas comentários sobre o texto. E como é a dinâmica do culto do Evangelho no lar, a gente sempre gosta de lembrar para deixar aí uma água, um copo de água, uma jarra, alguma água aí para ser fluidificada, crendo que a gente sempre recebe aquilo de que os nossos espíritos precisam. Quer falar alguma coisa? Não só dar as boas-vindas a todos vocês. E hoje vamos falar sobre o item 17 das Instruções dos Espíritos, do capítulo 13, cujo título é A Piedade. Eu vi Esse, uma pergunta ali, eu tenho recebido muito essa pergunta, então vou até responder antes, especialmente que é sobre piedade, tem a ver com o tema de hoje. Pessoal, desde que o Orlando postou a lista das psicografias desse ano, muita gente tem mandado mensagem perguntando se não vai ter no Saber Amar. A gente não combinou, pessoal, com o Orlando. Então acaba que a gente nem tem essa resposta. Ele veio, esteve conosco ano passado, a gente até tinha programado, né, para trazê-lo novamente. É um amigo querido que a gente tem altíssima estima, a gente gosta muito dele e da Letícia, mas de fato, essa pergunta que vocês estão fazendo, a gente não tem essa resposta, né? não, esse ano é mais difícil para eles Então, né? viajarem, porque a Letícia, a esposa dele, trabalha no Tribunal Eleitoral. E esse ano Eleitoral. é ano de eleição municipal, né? E ela vai ter pouca condição de sair, principalmente no segundo semestre, lá do interior do Paraná, onde eles moram. Então, provavelmente não É, teremos é. ele em Belo Horizonte Porque ele este soltou ano a lista já, e daí, já. desde que ele soltou, o pessoal tá perguntando. E aí, o ano que vem, sim, aí a Uhum. gente marca em 2025 em Belo Horizonte, no Saber Amar, novamente. Né? E a informação oficial, gente, a informação concreta e segura que vocês têm é a informação que ele posta, né? É, Então confiem exatamente. lá no Instagram do Orlando, no que ele está colocando, porque certamente é a sequência de cidades que ele vai atender. Exatamente. Bom, gente, então antes. Quer falar mais alguma coisa, querido? Não, só completar aqui que a mensagem sobre a piedade foi dada pelo espírito de Miguel. Ele não se identificou, pode ser o arcanjo Miguel, pode ser, não é? A gente não sabe. Na cidade de Bordeaux, em 1862. E Kardec a incluiu no item 17 do capítulo 13, com este título, A Piedade. Bom, pessoal, então vamos fazer uma prece para nós iniciarmos o culto aqui hoje, para nós nos acalmarmos, pedirmos a Jesus um momento aí de foco, para que as nossas consciências sejam abertas, para a gente poder entender e trazer, né, de uma forma bem incorporada o Evangelho para as nossas vidas. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós todos nos reunimos aqui na noite de hoje. Sempre, Jesus, com muito respeito, sempre, Mestre, rogando para que o Senhor venha estar conosco. Sempre, Mestre, implorando para que os nossos espíritos possam registrar a presença do Teu Santo Espírito. Nós queremos te pedir, Mestre, mais uma vez, as tuas bênçãos em nosso favor. Queremos te pedir, Jesus, para que o Senhor esteja presente no nosso estudo, abrindo as nossas consciências para receber a palavra maravilhosa e santa
do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sabemos, Jesus, que nós estamos muito distantes do teu amor e sabemos, Mestre, que nós somos absolutamente nada, que não possíveis instrumentos do teu amor aqui na terra. Então, Senhor, nós pedimos um acréscimo de forças vindas do teu coração para nos auxiliar em disciplina, em eficiência no trabalho cristão aqui na terra. Nós sabemos, Jesus, que amar é acima de tudo serviço ao próximo e nós queremos, Mestre, com muito amor e muita boa vontade tentar servir aqui em teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Ainda nós queremos pedir em favor de todos os nossos irmãos e irmãs que sofrem na noite de hoje, aqueles que estão aflitos, desamparados, chorando, doentes, sem ver alegria na vida presente, sem acreditar que os dias do porvir trarão alguma coisa de bom. Nós sempre te pedimos, Jesus, para que a tua paz caia sobre as nossas cabeças, deles e nossas, trazendo aos nossos corações a certeza de que nós somos filhos de um Deus que é todo amor, toda bondade, que é perfeito e justo, e que assim todos nós seremos felizes um dia, e que essas nossas aflições certamente são passageiras. Ajuda-nos, Jesus, a compreender tudo isso. Ajuda-nos, Mestre, a enfrentar os nossos dias mais difíceis. Ajuda-nos, Senhor, quando nós todos estivermos passando pelo vale, ajuda-nos, Jesus, a olhar para cima e lembrar da tua imagem. A como o salmista diz, olhar para além dos montes e ter a certeza que do céu vem o nosso socorro. Nós sabemos, Jesus, que há muita aflição no mundo, mas nós cremos com todo o nosso coração que o teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré, tem todo o poder para curar, libertar, mudar, Senhor, qualquer situação. Nós sabemos que no teu nome tem muito poder e para sempre, Jesus, a nossa esperança vai estar ancorada no teu nome. Nós chamamos muito, Mestre. Queremos aqui, enfim, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Nós jamais, Mestre, encontraríamos palavras para expressar a gratidão que invade os nossos corações diante da tua beleza e do teu amor em nosso favor e do teu serviço em nosso meio. Mas ainda assim, Jesus, nós deixamos aqui o nosso muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E nessa imensa gratidão, nós nos ajoelhamos e como aquele exército celestial que veio comemorar a tua vinda ao mundo, mais uma vez e para sempre, nós dizemos: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade a todos os homens. Sê conosco, Mestre, agora, amanhã e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, então, como nós dissemos, o Espírito de Miguel escreveu essa mensagem para Allan Kardec falando sobre a piedade. E ele começa assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Então, provavelmente seja mesmo o arcanjo Miguel, né? Já falando lá logo na primeira página, primeira frase sobre os anjos. Ele então deve conhecer, né? E ele está dizendo uma coisa muito importante, que a virtude da piedade é irmã da caridade. É quase que a gente pode dizer que é uma irmã siamesa, né? Uma anda ao lado da outra. Impressionante esse termo, né? Não Irmã. É? Irmã da caridade. E, claro, pressupondo aí uma afinidade muito grande, né? Esse laço muito profundo entre a caridade e a piedade. Só fazer um comentário aqui nessa primeira frase. Eu acho que o sentimento verdadeiro de piedade, e vocês que conviveram com o Chico tiveram um exemplo muito significativo de alguém que tinha piedade das pessoas. Quando a pessoa alcança esse sentimento, significa que ela se compadece de coração com a dor do outro. Exatamente. Ela consegue sentir a dor do outro. O Chico tinha casos assim hilários, né? Não dá nem para contar, porque são tantos casos muito significativos a respeito dessa piedade, especialmente para com os criminosos, né?
Mas vamos lá. Ele diz que as duas nos conduzem a Deus. Fabuloso. Prossegue ele. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Então, aqui ele está dizendo que a pessoa que é piedosa, ela não é insensível à dor alheia. Ela passa diante da miséria e se internece. E se apiada daqueles que estão ali sofrendo ou a provação acerba, ou mesmo uma expiação de vidas passadas. Mesmo sabendo que a pessoa está ali dentro de uma lei divina de ação e reação, não é que pressupõe aquele resgate, aquela expiação de vidas passadas, mesmo assim a pessoa se condói. É porque, inclusive, gente, eu acho que essa admissão da lei de ação e reação, se nós olharmos para tudo e pensarmos dessa forma estanque, como o Geraldinho está falando, insensível, a gente descaracteriza o espiritismo. Exato. A gente não pode, está sofrendo, não, é uma expiação. A gente volta para a ideia estanque, tosca, empobrecida de karma. Não estou aqui julgando a religião de ninguém, mas desse karma que, assim, a pessoa está pagando, então não devo nem me meter porque é a expiação dela. E eu vi essa discussão na casa de Chico Xavier, já até contei por aqui, ou nas palestras da casa de Chico, que um senhor de São Paulo tinha voltado da Índia, ele tinha passado um tempo lá de viagem a turismo e ficou muito impressionado de ver as pessoas passando mal na rua e ninguém socorrendo. Ninguém levantando um dedo para acudir aquelas pessoas. E ele perguntou ao guia da excursão, que era indiano, por que aquilo? E o indiano explicou para ele, não, porque aqui nós temos a noção do karma, que a pessoa que está passando por uma dor, um sofrimento, ela está pagando algo do passado, de vidas passadas, e ninguém tem o direito de interferir na quitação desse karma, porque ela está se libertando do mal passado. Olha, que entendimento. Né? E aí esse senhor de São Paulo chegou na casa do Chico, eu estava presente na sala de almoço lá do Chico, e ele perguntou ao Chico assim, Chico, eu fiquei muito assim chateado com essa impressão e eu gostaria de ouvi-lo. O que o Espiritismo, o que Allan Kardec, a doutrina espírita cristã, pode nos socorrer para compreender este fato? E o Chico pensou alguns minutos e falou assim, olha, de fato, os nossos irmãos indianos estão corretos quando dizem que todos nós estamos debaixo da lei do karma, pela qual nós todos estamos num processo de resgate, de expiação de faltas passadas, de desvios, de enganos de outras encarnações, ou mesmo em provação para o próprio reajuste. E essa provação tem vinculações com vidas pregressas. Mas, se eles estão corretos a respeito do Instituto Universal da Justiça Divina, eles não estão considerando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual todas as nossas dívidas, todos os nossos enganos, todos os nossos pecados são resgatados pelo amor. Podem ser resgatados pelo amor, pela misericórdia. Então, nós, na doutrina espírita, nós entendemos que existe a lei do karma, a cada um segundo suas obras, segundo o próprio Cristo Jesus nos informou, mas também nós entendemos que o amor cobre essa multidão de pecados. E se o karma daquela pessoa é passar aquele sofrimento, o karma da pessoa que está vendo o sofrimento alheio é a obrigação moral e ética de minorar esse sofrimento. Isso seria uma prova, né? Então aí, olha só. Então se você passa insensível, você não está passando na sua prova, exatamente. E aqui ele diz que, por isso que o Espírito está dizendo que quando o nosso coração se internece
com o sofrimento daqueles que são mais necessitados, mais sobrecarregados, mais aflitos, os chamados miseráveis do mundo, não é? Quando aí ele diz: vossas lágrimas são um bálsamo que derramais em suas feridas. E quando, por uma doce simpatia, chegais a lhes proporcionar esperança e resignação, que encanto não experimentais. Então veja, a nossa obrigação é isto, é sim, se nós devemos nos condoer com a dor e o sofrimento dos outros, pensar-lhes as feridas da alma, não é? E agir para com eles com muita simpatia, proporcionando-lhes, tanto quanto nos seja possível, esperança e resignação. E quando isso acontece, quando a gente tem esse condão de proporcionar aos outros esperança e resignação diante da prova, diante da dor, diante da miséria, a gente, sem o perceber, experimenta um doce encantamento. Muito bonito isso, né, João? Muito. Você quer comentar a partir Não, daí? acho que tá ótimo. É verdade, prossegue ele, que esse encanto tem um certo amargor, porque nasce ao lado da desgraça. Mas, não tendo o sabor amargo dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Tem uma suavidade penetrante que enche a alma de júbilo. E aqui ele está falando de dois opostos, né, dessa dicotomia da vida física, que por um lado nós temos o mundo materialista, as pessoas sem fé, sem esperança, sem um propósito de elevação espiritual, aquelas que inclusive rechaçam qualquer apelo à espiritualidade, à evolução moral, ética, tentando viver no mundo dentro da possibilidade de levar vantagem em tudo, de passar por cima de todo mundo, de promover o vício, a corrupção, o crime, a guerra, buscando poder a todo custo, né? E também, a partir daí, em se locupletando das benesses materiais, das riquezas materiais de má procedência, automaticamente a maioria dessas pessoas se engalanam numa espiral negativa de gozos mundanos que basta às vezes as levam à própria desencarnação prematura ou a algum tipo de crime, não é? E esses gozos mundanos que podem aparentemente trazer uma sensação de poder, de fama, de projeção social, como diz aqui o Espírito, na verdade são pungentes nas decepções do vazio que acarretam. E, ao contrário, aquele que está sem esses poderes mundanos, muitas vezes lutando dia a dia com muita falta, com a necessidade de prover os seus familiares com um mínimo de recursos para comer, para se vestir, para morar, trabalhando aí várias horas ao dia, vamos dizer assim, num ciclo sacrificial, não é? Embora seja penosa a existência de hora marcada, de dinheiro contado, da falta do necessário, da falta do conforto, mas por trás disso a pessoa vai resgatando, o outro está adquirindo débitos, enquanto aquele que está na falta muitas vezes adquire uma paz, uma serenidade que penetra nele de uma
uma suavidade muito grande da sensação do dever justamente cumprido, e a sua alma acaba com a alegria verdadeira, que é o júbilo espiritual, não é? Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para amenizar essa vida de renúncia dessas pessoas, ou de muita necessidade, nós estaremos proporcionando a elas e às suas famílias essa suavidade penetrante que enche a alma de júbilo. Pessoal, essa frase aqui do Espírito ela é muito interessante porque ela revela a lógica do Evangelho, que é uma lógica inversa à lógica do mundo. Jesus, em vários momentos no Evangelho, traz para a gente frases que, materialmente analisadas, não fariam sentido. Então, o Espírito está falando para a gente procurar a piedade e está admitindo que, apesar do encantamento que a prática da piedade conduz, certamente haverá um amargor, que é o amargor de dividir o amargor da outra pessoa. Então, quando me compadeço com a dor do outro, é comum que eu sinta essa dor. Agora, aqui a gente precisa lembrar dessa divisão que Kardec faz da alegria e da felicidade. Esses gozos mundanos, eles trazem alegria. A alegria é passageira, é condicionada pelas condições externas. E a alegria não é felicidade. Esse amargor que a gente vai sentir quando tiver nas atitudes de piedade com as pessoas que sofrem, é um amargor que vai conduzir as nossas almas à felicidade. Kardec explica isso muito bem no livro Céu e Inferno. A felicidade, ela é conquista espiritual. Quando você conquista um patamar de felicidade, nada te tira. É por isso que Jesus fala sobre nós construirmos um tesouro que a ferrugem não destrói, onde ladrões não conseguem arrombar e roubar ali. Um tesouro que as traças não vão conseguir corroer. É a felicidade sobre a qual Kardec fala no livro O Céu e o Inferno. Essa felicidade, à medida que você conquista, você não volta atrás, porque é a lei do progresso. O espírito não retroage. Isso está muito bem explicado na codificação espírita. E a lógica do evangelho, a lógica com Jesus, é essa lógica de nós buscarmos coisas que não fazem sentido para essa alegria mundana, mas que trarão, enfim, a redenção dos nossos espíritos. E quando a gente admite que nós estamos num planeta de provas e expiações, nós precisamos lembrar do que Jesus fala e foi relatado pelo Evangelho de Lucas. O que é adorado pelo mundo, aquilo que o mundo mais ama, é abominável aos olhos de Deus. Então a gente precisa ter os olhos muito abertos quando a gente pensa sobre alegria, porque essas alegrias não tem nada contra ser alegre, o Espiritismo não propõe, nem é a ideia da doutrina fazer com que as pessoas sofram mais. As alegrias mundanas, elas podem levar os nossos espíritos para trevas que são muito densas e que vão certamente causar aquilo que Jesus fala nos evangelhos, choro e ranger de dentes. Exatamente. Aí vem um trecho muito interessante que ele diz assim: a piedade bem sentida é amor, é devotamento. Amor é devotamento. Devotamento é esquecimento de si mesmo, e esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência. Aquela que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Ora, vamos começar aqui pelo fim. Ele faz referência ao divino Messias, que nós sabemos muito bem que é nosso Senhor Jesus Cristo. Para começar, ele foi o exemplo máximo de piedade, de devotamento, de renúncia, de virtude por excelência, porque ele abandonou os altiplanos da vida mais acima, de regiões de paz e felicidade no mundo espiritual, que os nossos cérebros humanos seriam incapazes de compreender, onde certamente ele desfrutava de bênçãos inefáveis para a nossa pequena compreensão.
e uma comunhão com a divindade que também nós não temos condição de perceber. E, no entanto, ele renunciou a tudo isso para tomar corpo na terra, para viver entre nós como um ser humano comum. E durante 3 anos e pouco, em toda a sua vida de prática da sua mensagem, né? De ensinamentos que trouxe da sua boa nova, do seu evangelho, ele vivenciou essa abnegação em favor dos infelizes, que o evangelho está repleto, né? Tanto de Marcos, de Lucas, de João, como de Mateus, como também está nos Atos dos Apóstolos, como também está nas cartas de Paulo, nas cartas de João e de outros, em se referindo a essa virtude por excelência que o Mestre nos exemplificou. Essa abnegação pelos infelizes, esse esquecimento de si mesmo, que nada mais é do que renúncia, e, através dessa renúncia, o devotamento que ele demonstrou durante toda a sua vida, devotamento à mãe, Maria, ao pai, José, depois a João Batista, que era seu primo e a quem ele havia comandado seguir na frente dele, e depois, ao amealhar para si 12 discípulos, devotou-se também a eles, às famílias deles, e depois ao populacho como um todo, tanto na Galileia, em Nazaré, em Gadara, em torno ali daquelas cidades todas, bem como também na Judéia, em Jerusalém, em Jericó e outras cidades, onde ele passava, ele se devotou. E esse devotamento aos mais infelizes, curando enfermos, dando visão aos cegos, dando movimento aos paralíticos, curando as mulheres que tinham qualquer tipo de problemas dentro da sua própria condição, né? Reformando os espíritos viciosos, como Maria de Magdala, como o próprio Saulo de Tarso, que se converteu no apóstolo dos gentios. Então, esse amor aos próprios inimigos, veja que ele foi buscar Saulo, que foi o primeiro perseguidor da vida cristã na terra. Ele foi buscar as portas de Damasco. Quer dizer, ele exemplificou o amor aos inimigos. E chamando Saulo às vias de fato, falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E seu amor foi tão grande que Saulo caiu de joelhos, reconheceu o seu erro e perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Então veja bem, este amor sentido, esta piedade foi exemplificada por Jesus, nosso Senhor. E é essa piedade que o Espírito de Miguel está sobre ela se referindo. Pessoal, é muito interessante essa afirmação aqui de que a piedade bem sentida é amor e que Messias, né, o nosso Cristo, enviado de Deus, ele praticou tudo isso, né, em toda a sua vida. No Velho Testamento, os profetas já anunciavam que o Messias ele seria piedoso. Os profetas eles anunciavam que o Messias teria poder de cura. Malaquias falou categoricamente: o Messias vai ter, do Messias vai sair cura, vai sair unção, vai sair virtude. Isaías falou muito sobre pregar o evangelho, a boa nova aos pobres, aos miseráveis, aos infelizes, aos aflitos. Então, antes da vinda de Jesus, os profetas já anunciavam um Cristo, né, um enviado de Deus que seria piedoso. E aí o Espírito traz aqui pra gente que a piedade bem sentida é amor. E o Emmanuel define pra gente no livro Pensamento e Vida que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo. E Jesus trabalhou a vida toda. E quando a gente vai atingindo esses patamares de evolução, a gente vai trabalhando mais. Na questão 675 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam para Kardec: o Espírito trabalha. Então percebam que
conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, para poder sentir esse tipo de sentimento nobre como a piedade, isso significa que os nossos espíritos, em saindo do egoísmo, desse eu, eles saem necessariamente do ócio, dessa atividade que é muito circunscrita ou a mim mesmo, ou no máximo aquelas pessoas que eu amo, e à medida que eu vou saindo de mim, que eu vou tirando os meus olhos do meu próprio umbigo, eu vou trabalhando mais, alcançando mais pessoas, e aí se a gente fosse entrar nisso aqui, a gente entraria em várias leis descritas por Kardec sobre as potencialidades do espírito, como ubiquidade, onisciência, todas essas questões que refletem, né, a grandeza absoluta de Deus e que nós um dia alcançaremos em alguma proporção, né, relativamente aí aos anjos, aos espíritos que estão mais evoluídos, que já subiram mais na escala. Então a gente pode perceber que um sentimento como piedade, sobre, né, o qual nós estamos conversando hoje, estudando hoje aqui, é um indício muito positivo de que o espírito já está saindo de si mesmo, já está evoluindo e está pronto para trabalhar cada vez mais. Porque se o Cristo exemplificou a piedade em toda a sua vida, a piedade é amor e amor é serviço, certamente que o nosso caminho também é esse. Isso. E ele termina esse primeiro parágrafo dizendo: quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, olha só, a doutrina do Cristo, né, que é a piedade por excelência, quando for admitida por todos os povos, olha como estamos longe disso ainda, né? Ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. Então aqui um prognóstico da vida futura da face da Terra. Não é nem para o mundo de regeneração, porque isso aqui só será realidade no mundo feliz depois da regeneração da Terra, não é? Então é algo que vai acontecer provavelmente depois de 7.000 anos daqui, depois de 70 séculos de regeneração, aí provavelmente em torno do ano 9100. E aí sim a Terra estará vivenciando na face aqui do planeta, na crosta terrestre, esta piedade, este amor, este devotamento de uns para com os outros, essa abnegação de todos os seus integrantes em favor de todos. E isto é a vivência do Evangelho de Jesus Exatamente. na prática, tornando feliz a terra. E aí nós teremos um mundo de concórdia, de paz e de amor que será uma bênção aos nossos corações e aos nossos destinos. Oxalá todos nós estejamos aqui daqui 9.000 anos, aliás 7.000 anos, né? No ano 9.000, sentindo já os frutos do trabalho realizado. Pessoal, complementando aqui, é muito interessante a gente perceber que quando o Evangelho fala de transição planetária, os textos relativos a isso, eles trazem essa figura do Evangelho ser pregado para todas as nações. Então, o que a gente está falando, né? Concórdia, paz, amor, que são postulados evangélicos, quando tudo isso for uma realidade no mundo inteiro, então a Terra vai entrar aí em outro patamar e vai ser um planeta feliz. Exato. Agora o segundo parágrafo fica com o João, o comentário. A leitura. A leitura e a gente vai comentando os dois. O sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que predispõe em vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Pessoal, é muito bonito uma passagem como essa, quando a gente pensa na nossa realidade aqui no planeta Terra e pensa um pouco o oposto, por exemplo, no caso dos psicopatas que não conseguem ter sentimentos em relação às outras pessoas, a gente consegue perceber que
essa admissão da existência do outro, da dor do outro, é um passo muito importante para a gente conseguir amar de fato as outras pessoas, né, para além do nosso círculo mais íntimo num primeiro momento. Porque ver certas atrocidades comuns ao nosso planeta e não se compadecer e não sentir qualquer coisa é um sinal de frieza espiritual muito significativo. Quando a gente se depara com certas histórias, com certas cenas que ainda são realidades aqui no nosso planeta e não se comove, a gente precisa parar e fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo com os nossos espíritos. E aí, gente, essa figura do evangelho, de nós irmos buscar os sofredores, esse é um exercício, a gente já falou aqui várias vezes de Mateus no capítulo 25, de Lucas no capítulo 10, né, do capítulo 22 de Mateus, já falou sobre esses textos aqui várias vezes, mas essa atitude ativa no amor, buscar quem sofre, buscar as pessoas que estão aflitas, que estão chorando, certamente, porque Jesus nos indicou a fazer assim, isso cria novos sentimentos no nosso espírito. E a gente precisa buscar isso. Porque uma frieza espiritual a ponto de não se compadecer com qualquer outra coisa, isso é materialismo puro. Isso é análise materialista. Essa é uma frieza que precisa ser combatida, precisa ser questionada, precisa ser repensada por todos nós. Então, é um exercício que a gente pode fazer diariamente e se nós percebermos que há uma certa frieza, que a gente não está se compadecendo, o único caminho é fazer como Jesus nos ensinou, buscando essas pessoas que sofrem, porque certamente nessa trajetória a gente vai sair pelo menos um pouco melhor. E como Kardec diz, o verdadeiro espírito é aquele que luta para combater as suas más inclinações. Eu acho que esse tipo de análise honesta, a gente não precisa falar para ninguém, mas a gente precisa fazer consigo próprio e tentar levar com bastante sinceridade o que é que está acontecendo dentro, assim, dentro, né, essa questão interna do coração, dos sentimentos. E João Pedro, depois eu estava aqui enquanto você falava, lembrando daquela fala, caso a gente não faça esse movimento para a nossa própria libertação espiritual, nós seremos como aqueles que Jesus mesmo preconizou, falou sobre eles e que foi registrado no Apocalipse de João Evangelista, quando ele diz que o coração de muitos esfriaria, né? Quer dizer, se tornaria insensível. Essa coisa do coração esfriar, né? Paulo também fala muito sobre Paulo, isso. Quer dizer, exatamente, é o momento nosso que nós estamos vivendo da transição planetária, que a gente assiste a tantos absurdos, né? A tantas viciações. Isso que você está falando faz sentido. O que o Geraldinho está falando faz muito sentido nesse âmbito de transição planetária. São tantas atrocidades que a gente acaba ficando insensível por conviver com elas a todo momento. Exatamente. E não pode, né, acontecer isso. E não pode. E você vê até pessoas estudadas defendendo essas atrocidades. Então, realmente, nós estamos vivendo esse período, né, em que o coração de muitos esfriou. Nossa, eu nunca tinha feito essa reflexão. É isso mesmo. As pessoas, a grande maioria, infelizmente, não se condói com o sofrimento alheio, né? Ao contrário, ainda estimula, o que é uma grande tristeza a todos nós. Aí você continua. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes, nem procedais como esses egoístas, endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por alguns instantes a alegre existência. E é verdade, né, gente? Quando a gente já conversou muito sobre isso, quando você é cristão, e você acaba ficando um pouco sensível ou dando uma atenção à dor do outro, geralmente as pessoas do mundo vão te criticar. Você vai ser o bobo, o chorão, o manezão, aquele que não sabe aproveitar a vida, emotivo demais. Mas esse conselho do Espírito é uma realidade que deve ser bem sentida para todos nós. A gente não deve combater um sentimento que é bom para os nossos espíritos. Então, sentiu piedade, sente mesmo.
né? E realmente a gente Ele chama de emoções celestes. celestes, porque Não abaceis dos vossos corações essas emoções celestes. e é uma coisa que a gente é ensinado no planeta Terra. Então, assim, não, tem que ser mais durão, né? Você não pode ficar chorando assim. E especialmente se você tem que lidar com profissões que demandam uma certa seriedade ou um certo aspecto de austeridade, você vai ouvir muito isso. Então, não, você não pode se envolver demais com o cliente, você tem que ser mais imparcial, mais impessoal. E é muito bonito a gente ver o espírito aqui trazendo, não combatam esse tipo de sentimento, como o Geraldinho ressaltou aqui, essas emoções celestes. E é interessante porque, na perspectiva materialista do nosso planeta, nós somos ensinados a combater a piedade quando a gente sente. É. Quer comentar? Agora não. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada a custo de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que oculta no fundo de suas águas a lama fétida e a corrupção. Puxa, que frase, hein? Que frase, gente. Olha só, o Espírito está rasgando o verbo contra a nossa Deixa eu até ver insensatez, né? Temei conservar-vos Temei indiferentes. a indiferença. Exatamente. É isso que ele está dizendo. Nós temos que temer a indiferença. Temos que nos cativar espiritualmente para a piedade diante dos sofrimentos alheios. Agora, essa Porque imagem, essa tranquilidade comprada, que é a tranquilidade da indiferença, né, a custo de uma indiferença culposa, quer dizer, a indiferença, ele está colocando a indiferença aqui como um crime, né? Um crime a culposo. consciência exatamente culpada. Exato, diante das leis divinas é um crime essa indiferença. E ela pode ocultar uma tranquilidade falsa, que ele compara a tranquilidade do Mar Morto. Como vocês sabem, o Mar Morto lá em Israel é um mar que está interior, né? É um lago, na realidade, interior das terras de Israel, e está abaixo do nível do mar, e o índice de salinidade é tão alto que não existe vida. Não existem peixes, não existem plantas aquáticas, não existe vida no Mar Morto, a não ser aquela lama salgada, não é? Com excesso de sal. Então ele compara aí essa indiferença nossa ao Mar Morto, ou seja, você pode aparentar ali uma tranquilidade absurda diante de uma paisagem lindíssima, não é? Refletindo a luz do céu, uma tranquilidade, porque o Mar Morto obviamente não tem ondas, é um lago interno, mas também não tem vida. E se você revira lá no fundo, você vai encontrar a lama fétida e a corrupção. Muito triste essa lembrança, mas muito útil. Eu acho que é uma imagem aqui bastante significativa para a gente pensar, especialmente o espírita que recebe tanto, né? Porque às vezes não vai fazer uma obra de caridade porque atrapalharia o domingo, porque atrapalharia a sexta. E de fato, a vida sem certas coisas, né? Ela seria aparentemente mais tranquila. Agora, qual é o custo dessa tranquilidade, de ficar, como o Geraldinho está falando, à noite ali assistindo futebol, assistindo uma novela? É um custo bastante Netflix, acentuado para a consciência, e certamente essa consciência vai se arrepender muito. E é o que os espíritos sempre falam por diversas mensagens. Nós temos mensagens de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos, de Hilário Silva, sempre nos convocando ao trabalho. E todos eles são unânimes. A Maria Dolores tem poemas maravilhosos falando sobre a necessidade da gente reservar durante a semana algumas horas para a caridade, para a fraternidade. Quer dizer, não é nenhum sacrifício isso. Mas essa é uma questão também de vigilância, né, pessoal? Se não houver vigilância, qualquer um de nós, a gente acaba caindo nesse tipo de ócio que é muito prejudicial ao espírito. Muito. Bom, terminando a mensagem, o último parágrafo, o espírito de Miguel escreveu assim: quão longe, no entanto,
se acha a piedade de causar a perturbação e o aborrecimento de que se apavora o egoísta. É certo que a alma experimenta ao contato da desgraça alheia um constrangimento natural e profundo que faz vibrar todo o ser e o abala penosamente, fazendo que se volte para si mesma. Olha só, e isso é uma questão, né? Todos nós vamos sentir isso, principalmente quando a gente assume uma tarefa caritativa e nas primeiras vezes a gente leva aquele choque, porque a gente não está acostumado, né, a visitar uma casa de idosos, de repouso, e ver, às vezes, a solidão que eles vivem, abandonados pela própria família, né? Às vezes ali com maus tratos, ou com muito pouco com o que se distrair. A questão das crianças abandonadas também, ali muitas vezes sujas, sem o apoio psicológico necessário, sem carinho de uma mãe, de um pai, e misturadas com outras crianças de diversas procedências. Quando a gente vai se dirigir à rua, nas cracolândias das nossas cidades do mundo inteiro, que isso não é privilégio do Brasil, está no mundo inteiro, Com certeza. o impacto que aquelas cenas terríveis nos causa, não é? Com as pessoas praticamente sem roupa, sem equilíbrio das faculdades mentais, se utilizando de entorpecentes a troco de nada, não é? Então, isso tudo realmente nos abala. Mas isso tem uma necessidade. É para abalar mesmo. É para tirar a gente do nosso comodismo. E lembrar, a gente sempre Não fala é? isso, lembrar que o mundo é o mundo. Porque se a pessoa não quer se abalar com nada, é o que o Espírito está falando aqui, ela é egoísta. Ela quer viver dentro de uma redoma, ela é uma pessoa egoísta, ela não quer se abalar com nada, ela não quer sujar as mãos dela, ela não quer enxergar uma realidade É um aquele incômodo, não é? né? Que lhe incomoda Exatamente. as vistas, que lhe faz refletir o quanto ela teria que agradecer e não agradece. Às vezes tem isso também, não é? Até porque muitas vezes ela tem medo do julgamento de Deus. É o que os espíritos falam no livro dos espíritos. Quem se afasta muito da ideia de espiritualidade, de religião, é porque tem medo de julgamento. Exatamente. E ele prossegue dizendo: grande, porém, é a compensação, quando conseguis dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se internece ao aperto da mão amiga e cujo olhar, úmido por vezes, de emoção e de reconhecimento, se dirige para vós docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. Então aí realmente não há palavras para descrever a gratidão, o reconhecimento, o agradecimento que os corações necessitados emitem nos seus sentimentos mais profundos para aqueles que os ampararam, para aqueles que os consolaram, para aqueles que, por alguma via, se dispuseram a minorar os seus sofrimentos. Então isso é muito, muito uma realidade inconteste. Nós temos também várias mensagens, vários casos práticos, como por exemplo o caso do Dr. Bezerra de Menezes, que quando desencarnou uma multidão o esperava ali diante do hospital onde ele foi recolhido no dia 11 de abril de 1900, e ele não sabia quem era aquela gente toda. E quando foi à janela ver aquela multidão de espíritos acenando com um lenço branco para ele, ele se comoveu até as lágrimas e perguntou à irmã Celina, que estava ao lado dele, quem era aquela gente? E ela então falou: esses são os espíritos que você ajudou ao longo da sua vida. São todos os espíritos desencarnados e alguns deles encarnados que você, durante a sua vida de caridade, de amor,
de piedade tocou os corações, veja bem. E ele se emocionou até as lágrimas com essa. Quer dizer, a gente não tem noção do alcance que cada um de nós pode ter, sim, na vida dos semelhantes, se nós nos predispusermos a trabalhar com Cristo. Porque lembrando que não é a gente que faz, não é? Assim como não foi o Dr. Bezerra que fez. Era quem faz, quem multiplica, é Jesus, em nome de Deus. Já terminou a leitura? Aí tem a Sim. última frase que é: a piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã, e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Gente, quando a gente estava aqui no fim da mensagem, e porque estava olhando ali, me lembrei, né, muito da figura de Maria, que foi muito piedosa. A gente tem os relatos pela psicografia do Chico no livro Boa Nova, que ela teve muita piedade dos sofredores, que a casa dela foi conhecida como Casa da Santíssima, que muitas Aliás, é pessoas, lindíssimo o último capítulo, né, de Boa Nova. leiam, gente, porque o capítulo 30 do Boa Nova é uma coisa É assim, assim, vai nos levar às não lágrimas. tem como você ler aquilo sem chorar. É muito lindo. E ela é um exemplo de piedade muito grande, né? Essa piedade da mãe que se internece com o sofrimento alheio. E essa frase, né, isso também passa, foi uma frase piedosa de Maria a um homem que estava sem entender a vida e sem conseguir encontrar esperanças, foi buscar o auxílio dela e ela fala para ele: meu filho, isso também passa. Depois ela falou para o Chico no céu, né, isso também passa. Então a figura da mãe do Cristo é uma figura de muita piedade, desse olhar para o sofrimento do outro, dividindo, compartilhando, trazendo uma palavra que traz afago, consolo ao coração. Não é à toa que ela é lembrada como a piedosa senhora, né? Senhora. E assim, a gente, e aí falando aqui, né, das próprias perspectivas, eu acredito muito que a gente pode, nos momentos de dor, de aflição, pedir a piedade de Maria, pedir para ela olhar por nós, Que ela nos e ajude a que ser ela a piedosos. ser piedosos, né, que ela consiga nos colocar também na trilha da piedade. A mãe do Cristo também é uma presença ali muito constante na hora da aflição. Ninguém pede para Maria sem receber o retorno desse amor de mãe. A piedade tem muito a ver com ela. Muito. Bom, gente, estamos chegando então Chegamos. ao final. Tendo em vista essa fala do João sobre Maria, que foi muito oportuna, e como ele faz uma prece lindíssima, que é um poema que Chico Xavier psicografou, né, de Amaral Ornelas, eu gostaria que ele terminasse a prece com a prece, que essa prece eu acho maravilhosa, que o Chico recebeu e o João tem na memória, né, João? Eu gostaria eu acho que tem tudo a ver com a piedade e a gente vai então agradecer a Deus nesse momento, lembrando todos nós aqui de colocar o copo d'água para ser fluidificado. Meu copo está aqui, ó. Quem sabe pode muito. Quem ama pode mais. Chico Xavier. Eu acho que agora tem uma questão quando você faz assim, aparece um joinha na tela. Engraçado, né? Ou alguém tá mandando assim. Então, vamos então fechar os nossos olhos, lembrar das pessoas que estão conosco em nossas famílias, em nossos grupos de trabalho profissional, em nossas casas espíritas, ou em todo o trabalho que em nome de Jesus se realiza na terra, em todas as escolas religiosas que tem nele o Mestre e Senhor, pedir que nós todos nos lembremos também de todos que estão doentes, aquelas pessoas que nos pediram preces, que foram operadas hoje ou na semana, que estão passando por recuperações nos hospitais, ou que sofreram qualquer tipo de acidente. Vamos pedir por elas, vamos pedir piedade, e o João Pedro vai orar, assim com Amaral Ornelas e Chico Xavier. Mãe Santíssima, nessa hora, com muito amor, com muito carinho,
nós te pedimos com muita humildade que envolva todos nós no regaço do teu amor de mãe. Ajude a todos nós a entender as dificuldades da vida, a ter resignação, aquela mesma resignação que a senhora expressou no momento mais difícil da sua vida, quando viu o filho içado naquela cruz e de joelhos disse: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Ajuda-nos, Mãe, a ter também essa resignação, a ter o entendimento da vontade de Deus, que é soberana e suprema, esteja sempre conosco, trazendo aos nossos corações todo esse carinho que só a Senhora tem. Nós nos lembramos agora da tua linda imagem, colocamos-nos aqui de joelhos e mais uma vez nós te dizemos: Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que recebemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz na manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Sê conosco, Mãe, hoje, amanhã e para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, gente, com essa nós encerramos o culto do Evangelho de número 51 em nosso lar, no lar de todos vocês, convidando-os todos para a semana que vem realizar conosco o de número 52, que vai tratar da mensagem Os Órfãos, que é o item 18, que foi dado por um espírito familiar, essa mensagem a Allan Kardec. É uma mensagem curta, talvez até a gente entre nos benefícios pagos com a ingratidão, que é a pergunta que um guia protetor respondeu. Vamos ver, né? Conforme o andamento. O que vai ser, né? Prometeu, mas quem sabe. Provavelmente, semana que vem, nós devemos fazer com o horário alterado. Mas o João Pedro vai fazer o aviso antes e a gente posta, provavelmente, a gente vai fazer o culto próximo aí das 18 horas, tá bem? Na quinta-feira. A quinta-feira vai ser dia 20. Tá bom. Pessoal, a gente, né, como sempre a gente conversa com vocês antes, a gente já precisou muitas vezes alterar o horário do evangelho, mas a gente combina antes, fica tudo certo. Tá bom. Boa noite, pessoal. Então a gente Fiquem se com encontra Deus. aqui na semana que vem, gente. Quinta-feira às 8h30. Abração.